noite, bom estarmos juntas mais uma vez aqui. E quando eu fui buscar inspiração para essa reflexão de início de ano, Deus me levou a alguns estudos e a uma passagem na Bíblia que fala sobre ter um olhar de fé. Nós sabemos que é importante, é essencial nós termos fé. E em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, ter fé é ter certeza, mas de algo que não vemos, assim como Deus, nós não vemos a Deus. Nosso olhar de fé deve estar em todas as circunstâncias. Sabe, a gente começa no início do ano a fazer planos, a gente começa a traçar alguns alvos e é muito importante que a nossa fé esteja envolvida, porque às vezes certas situações elas não mudam e independente das circunstâncias nós temos que olhar com a fé, porque as circunstâncias elas não cooperam para a nossa fé. Pelo contrário, às vezes as circunstâncias atrapalham a nossa fé, né? Mas nós não devemos olhar as circunstâncias e nem as situações. Desde o ano passado, eu creio que em muitas situações nós ficamos um pouco paradas, nós ficamos um pouco estagnadas e um pouco desanimados, né? Mas é aquilo, a fé, ela não pode olhar a circunstância. A nossa perspectiva é que deve mudar. A situação não vai mudar, mas a perspectiva, ela tem que mudar. Existe uma passagem, né, que é sobre a missão do povo de Israel, de reconhecimento da terra prometida, né? Deus, ele prometeu ao povo de Israel Canaã, uma nova terra, e Moisés no deserto, então, com aquele povo, com as tribos, ele, orientado por Deus, manda que um homem de cada tribo fosse fazer uma missão de reconhecimento nessa nova terra. Então, 12 homens foram nessa missão de reconhecimento. 12 homens foram escolhidos, destacados, e eles foram passar 40 dias nessa missão. Dentre esses 12 homens, eu não sei se você conhece a história que está lá em Números, no capítulo 13, 10 homens, ao voltarem, trazem um tipo de relato, e 2 homens trazem outro tipo de relato. Qual é a diferença no relato desses homens? O olhar de fé. Josué, que era chamado de Oséias antes, mas que Moisés chama ele de Josué, e Caleb, foram aqueles que trouxeram um olhar de fé sobre o que eles viram naquela terra. Os outros 10 homens trouxeram o olhar natural das coisas. Eles viram coisas grandes, eles viram coisas muito boas, eles trouxeram os frutos daquela terra, eles viram o quão aquela terra era boa, mas eles viram também as dificuldades, eles viram as tribos, eles viram homens fortes, eles viram gigantes. E 10 daqueles homens, ao voltarem, eles trazem um relato que não foi um relato de fé. Eles começam a contaminar o povo com uma visão negativa sobre a realidade. Eles começam a influenciar aquele povo de maneira errada, de maneira a não crer na promessa. Se você continuar no capítulo 13, no capítulo 14, você descobre qual foi o fim desses 10 homens. Eles são assolados por uma praga e morrem instantaneamente. Em compensação, Josué e Caleb, que foram os homens que batalharam
para que o povo não fosse contaminado com esse olhar, mas eles foram os homens que falaram: não, vamos, nós vamos conquistar, porque nós temos uma promessa, porque nós vamos pela força de Deus. Josué e Calebe, eles mudaram e eles foram aqueles que foram escolhidos para realmente desfrutar dessa terra. Eu não sei se você lembra da história, mas como Deus castigou aquele povo, pelos 40 dias que eles passaram na missão e por tudo que eles trouxeram de ruim, Deus faz com que aquele povo passasse 40 anos no deserto, 1 ano por cada dia daquela missão. E aquele povo, 40 anos, sofreu no deserto. Mas Josué e Calebe, que tiveram o olhar correto, que tiveram o olhar de fé e que influenciaram de maneira positiva toda uma geração futura, porque aqueles que reclamaram, eles ficaram no deserto. Somente aqueles que tinham menos de 20 anos é que realmente puderam desfrutar da terra prometida, assim como Josué e Calebe. Portanto, que nós tiramos de lição com essa passagem? Nós temos que ter esse olhar de fé, nós temos que crer, nós temos que declarar pela fé aquilo que nós temos como promessa. Que ao olharmos as situações, nós não vejamos com nossos olhos naturais, que os nossos planos não sejam feitos baseados nas circunstâncias, baseados no que o mundo tem dito, baseado no que a mídia tem falado, baseado no que amigos têm aconselhado, baseado no que profissionais humanos têm falado. Não. Nós temos que basear a nossa fé na palavra, basear na nossa crença em Deus. E assim como Josué e Calebe, então seremos aprovados, seremos abençoados. De que lado você está? De que lado você quer estar? Daquele que é abençoado por Deus? Eu prefiro estar desse lado. Eu prefiro tentar o desafio no dia a dia, ter olhos de fé. Não importa se a situação não muda, a minha perspectiva tem que mudar. Que tenhamos olhos de fé durante todo esse ano que vai começar. Amém?